Bom dia, juniores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Olha, alguns avisos antes da gente começar a nossa aula. Essa semana agora, quinta-feira, teremos nosso encontro, tá? Eu espero todos vocês participando, espero que participe todo mundo, que tenha mais pessoas do que na última. Como eu falei, nós estamos fazendo as perguntas das últimas aulas que tiveram. Alguns alunos já se deram bem, saíram na frente no concurso, tá? Então presta atenção. Hoje eu vou contar a terceira parte da história para vocês de José e acho que essa será a penúltima parte, tá? Ela vai ser dividida em quatro, talvez cinco partes, acho que quatro. E prestem atenção, acompanhem essas aulas, tá bom? É importante para vocês aprenderem sobre a Bíblia, é importante para vocês crescerem espiritualmente, conhecerem também a história de um dos grandes personagens bíblicos, tá bom? Bom, se vocês prestaram atenção na aula passada, vocês se lembram o que aconteceu com José. José estava no fundo do poço. Ele já tinha sido vendido pelos irmãos, já tinha sido feito escravo. Quando ele achou que ele ia sair daquela situação, o rapaz esqueceu dele, o copeiro esqueceu dele. Poxa, o que a gente imagina é que José ia apodrecer na cadeia, ia ficar preso ali para sempre. E aí, né? Como que o que ia acontecer? Mas lembrem-se de uma coisa, lembra que a gente conversou que Deus estava com José? Então isso é muito importante. Deus estava com José. E ele passou ali por algumas aflições, mas a gente sabe que isso não seria para sempre. A gente sabe que Deus estava junto com José e que ele ajudaria a sair daquela situação. Bom, dando sequência então à história, a de hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá? Mas igualmente importante. José estava lá preso e sem perspectiva, né? Até então, porque na chance que ele teve quando ele interpretou os sonhos dos rapazes lá do copeiro, principalmente, o copeiro voltou, foi restabelecido, mas a chance que ele tinha de o copeiro contar para o rei, para o faraó, ele não fez, ele se esqueceu de José. E aí eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 41, e essa vai ser a leitura de vocês durante essa semana para entender essa lição. Tá? Do capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 6, versículo 7. Vocês podem ler, tá bom? Essa parte da história que eu vou contar agora, ela está no 41, de 1 a 4, que diz assim. 2 anos depois, então olha só, 2 anos depois de tudo aquilo que aconteceu, José ficou preso 2 anos. 2 anos depois, o faraó sonhou. E aí o sonho dele foi o seguinte. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne. Então, vacas bem gordas. Ele sonhou que via essas vacas subindo do rio, gordas e bonitas. E elas estavam pastando, então, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, que eram feias à vista e magras de carne. Então, olha só, ele viu, na primeira parte do versículo, diz que no sonho ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas bonitas, e depois, atrás dessas vacas, 7 vacas magras e bem feias. Continuando o versículo. E paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e vacas magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista de gordas. Só para vocês entenderem. O sonho era o seguinte, ele via essas 7 vacas gordas passando, e depois 7 vacas magras, e essas vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Então imagina só você sonhar com uma coisa dessas. É perturbador. Você vê um monte de vaca comendo outra vaca e que é perturbador, né? Foi o que aconteceu. E o faraó sonhava com isso e ele ficou encucado. Ok. E aí ele voltou a adormecer. E quando ele voltou a adormecer, entra aí o outro versículo que eu falei para vocês lerem, tá? Que está em Gênesis 41, de 5 a 7. E diz o seguinte. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas de grandes e cheias. Então era um sonho parecido, era praticamente o mesmo sonho. Só que ao invés de vacas, ele sonhava com espigas de milho. Então olha só, as vacas gordas eram comidas pelas vacas magras.
As espigas de milhos gordas eram comidas pelas espigas de milhos magras. É até difícil de falar, né? Então imagina só. O faraó começou a ter esses sonhos parecidos, e ele, poxa, eu preciso saber o que é isso, o que está acontecendo, por que eu estou sonhando desse jeito. Ele ficou perturbado. A Bíblia diz que ele ficou perturbado e mandou chamar todos os magos e conselheiros que ele tinha lá naquele momento. Falou, olha, chama todo mundo que é mago, todo mundo que for conselheiro, vem para cá agora que eu preciso que alguém interprete o meu sonho. Então, olha só, o faraó estava precisando que alguém interpretasse o sonho dele. Isso vai lembrando alguma coisa na cabeça de vocês na última história, não é? Bom, todos os magos foram, todos os conselheiros foram, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Ninguém sabia o que esses sonhos queriam dizer. E, poxa, o faraó foi ficando ainda mais intrigado, até que o copeiro, lembra do copeiro? O copeiro tinha ouvido tudo isso que tinha acontecido, e ele falou assim pro faraó, falou, olha, faraó, quando eu estava preso, tem um rapaz lá no calabouço que ele sabe interpretar sonho. Ele diz que Deus interpreta os sonhos para ele. Eu acho que você poderia chamá-lo. O nome dele é José. O faraó falou, o que você está esperando, cara? Vai lá e chama José agora. Eu quero que ele interprete meu sonho. Eu estou ficando maluco com esse sonho aí. Eu preciso que alguém me ajude. Então, prontamente, o copeiro foi para lá, chamou José e falou, José, é sua hora. Está na hora de você brilhar. E aí levou José até o faraó. Olha só o que a gente estava esperando, a chance que José estava esperando. E aí o faraó olhou para José e falou assim, ô José, olha, eu tive um sonho que os meus profetas e os meus sábios eles não conseguiram interpretar. E esse sonho ele está me perturbando muito. A Bíblia diz que estava perturbando muito o faraó. E eu ouvi dizer, através do copeiro, que você é capaz de interpretá-lo. Você pode me ajudar com isso? E aí José olhou para ele e falou, olha, faraó, isso não é um dom meu. Isso não é de mim. Quem interpreta os sonhos e quem te dará essa resposta é Deus. Tá? E vocês vão ver isso no decorrer de Gênesis 41. Lá no versículo 15 ou 16. José disse que Deus que fará essa interpretação para ele. Então, Faraó sentou, olhou para José e contou para ele todos os sonhos direitinho, como ele teve, da forma repetida, ordem a ordem. E aí José interpretou, né? Deus interpretou e disse a José. E aí José falou, olha, Faraó, o que vai acontecer é o seguinte. Essas vacas gordas, elas simbolizam, as 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de muita fartura. Então o Egito vai passar aí por 7 anos de muita fartura. Só que as 7 vacas magras, elas representam 7 anos de muita fome, mas uma fome tão grande que as pessoas vão esquecer da fartura que tiveram nos últimos 7 anos. E as espigas de milho a mesma coisa. As espigas de milho cheias e bonitas simbolizam 7 anos de muita fartura, e as espigas de milho, as 7 espigas de milho mirradinhas e feias simbolizam 7 anos de fome. E ele falou isso para Faraó e disse, Faraó, se você me permite, eu quero te dar um conselho. Seja um rei sábio, seja prudente, e quando nós tivermos a fartura, guarde parte do alimento para que nos 7 anos de fome ninguém passe fome, a gente consiga alimentar essas pessoas. Então o faraó falou, tudo bem, José, eu confio em você, você interpretou os meus sonhos. E a Bíblia diz que as palavras de José elas foram muito agradáveis ao faraó, o faraó gostou muito do que ele disse. E o faraó reconheceu que foi o Espírito Santo de Deus que deu essa luz a ele. Ele reconheceu que Deus estava com José naquele momento. Então, o faraó olhou para José e disse, olha, então eu vou te tornar o governador. O governador, era, como hoje, é um cargo muito importante. Era um cargo muito importante. Ele tinha autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, olha só, José saiu de preso e constituiu a autoridade de todo o Egito. E quem deu essa autoridade a ele foi o faraó. E além disso, o faraó deu um anel de ouro para ele. E deu uma mulher para ele. E a mulher se chamava Azenate. Essa Azenate ela era filha de um sacerdote que se chamava On. E nesse dia, além de tudo isso que José ganhou, o nome dele mudou. E o nome de José se mudou para Zafenate Paneia. Isso significa o quê? Significa Deus salva e ele vive. Olha só que bênção que aconteceu na vida de José. Então José saiu de preso e de repente, através daquilo que Deus
interpretou, ele virou governador. Ele ganhou uma mulher e teve um anel de ouro. Então ali ele viraria uma das pessoas mais importantes do Egito, né? E algum tempo passou, né? E aconteceu tudo aquilo que José falou. Nos 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, alimentou e guardou os alimentos, e nos 7 anos de fome, ele conseguiu conter a fome da população. E teve muito sucesso. Durante esse período, então, para a gente fechar, a esposa de José, Azenate, ela deu à luz a 2 filhos. Então José teve 2 filhos. E os nomes são importantes, tá? São nomes que vocês já ouviram, mas é importante vocês saberem o nome dessas crianças. José chamou o primeiro deles de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a minha família hebreia. E o segundo filho ele chamou de Efraim, que disse o seguinte: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então ele resumiu bem a história dele nos nomes dos filhos, né? E passado então esse tempo, esses 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome, conforme decretado por Deus. Mas a história não acabou. Tem a última parte. Como que vai ficar? Será que José vai voltar a conversar com a família dele? A gente vai ver isso no final, tá? Então a última parte. Prestem atenção nessa aula. Semana que vem a gente vai ter a última parte para o desfecho. Vamos ter algumas perguntas depois. Eu quero que vocês prestem atenção porque é uma história muito importante. Tá bom? Para encerrar, vou fazer igual eu fiz semana passada. Não vou orar aqui, mas eu peço que você abaixe sua cabeça aí agora. Que você lembre dos pedidos, lembre dos seus colegas da sala, dos professores, dos outros irmãos da igreja e faça uma oração. Converse um pouco com Deus. Conte a Ele o que está acontecendo com você, se você está triste, qual o motivo da sua tristeza. Se você está alegre, agradeça porque Deus tem sido bom na sua vida. Tá bom, pessoal? Um abraço, espero todos vocês quinta-feira. Até mais.